Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia a sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso. Olá, queridos amigos, que alegria, aqui estamos nós para dar continuidade ao nosso estudo tão rico de Leon Denis, que vem hoje nos trazer ensinamentos grandiosos a respeito da vontade. É um capítulo lindíssimo, onde ele vai abordar, nesse capítulo 20, as potências da alma. E nós ficamos muito felizes por estar compartilhando, com esse estudo tão lindo. Queremos dar boa noite aos nossos amigos que estão no chat, Lina Calil, a Glória querida que está aqui conosco nos bastidores, e Ana Leal, e todos aqueles que chegarem aqui para participar conosco, para interagir, nosso estudo é interativo. Mas, antes de nós começarmos o estudo, nós vamos preparar os nossos corações. E vamos ler uma mensagem que nós separamos aqui de Joana de Ângeles. Na verdade, nós abrimos ao acaso o livrinho Vida Feliz e veio essa lição. Então, nada é por acaso, Então, é um bom aconselhamento que a nossa benfeitura vai nos trazer. Na lição 115 do livro citado, Vida Feliz, ela diz assim: disciplina a vontade, impedindo-te de ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo, escolhendo por qual iniciar. Executa aquela que está mais próxima, passa a seguinte e, sucessivamente, desencumbe-te de todas. Enquanto não deis o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Então, nada melhor do que esse aconselhamento direto aí para nós, sobre a disciplina, nas nossas atividades, nas nossas tarefas, usando a vontade, que é o nosso tema de hoje. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez e vamos à nossa prece inicial para pedir a Jesus e aos amigos espirituais que nos dê sustentação nesse momento em que estivermos aqui, estudando
as reflexões de Leon Denis, e que possamos, Senhor, estarmos juntos, buscando o entendimento, buscando a compreensão desses ensinamentos tão oportunos para a nossa vida. Fica conosco, Senhor, envolvendo todos os nossos companheiros que estão no chat, que estão nos seus lares, assistindo o nosso estudo, participando, e aqueles também que assistirão futuramente. Se conosco, Senhor. Obrigada pela tarefa, e em teu nome, em nome dos amigos espirituais, em nome do nosso patrono, Gaibar Schutel, nós damos, então, iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Então, vamos lá, nós vamos começar hoje o nosso entendimento, aí, o nosso estudo, a nossa compreensão através do slide número 9, né, que já foi feita a primeira parte desse capítulo, mas nós gostaríamos de estar ainda, antes de traçarmos as considerações seguintes, nós estarmos buscando comentar um pouquinho a respeito dessa introdução que Leon Denis faz para nós, desse capítulo muito importante, para nós estarmos assim entendendo que somos possuidores de tesouros, de jazidas gloriosas, riquíssimas jazidas, e que nós precisamos de saber disso, né? E vamos relembrar, então, antes de entrarmos no slide 8, nós vamos relembrar o início desse capítulo, quando Leon Denis vem nos dizer que está em nós, nas profundezas misteriosas da nossa alma, e todas essas verdades que ele vai nos dizer é confirmada pelas grandes doutrinas, ou seja, outras religiões, outras seitas traz esse conteúdo de que somos filhos de Deus e possuidores dessas riquezas espirituais. E Jesus já nos afirmou isso, né, quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. E aí nós vamos entender que é nessa intimidade da alma, nessas profundezas, lá no recôndito de nossas almas, que essas potências se desabrocham. E essas potências fazem parte também delas as nossas faculdades, as nossas virtudes. E aí ele diz que são armazéns de sementes divinas, onde estão as riquezas do espírito. Então, um manancial, ele diz, de felicidades futuras para o ser imortal. Então, são as sementes divinas que Deus, nosso Pai Criador, amorosamente nos dotou. E essas sementes, elas vão desabrochando à medida que nós vamos despertando a nossa alma, o nosso entendimento para o conhecimento dessas verdades do Espírito. Então, Leon Denis também nos diz que poucos homens sabem ler em si mesmos essas jazidas onde encerram tesouros inestimáveis. Olha só, poucas pessoas, ele diz, né, palavras dele, sabem da existência dessas jazidas, essas riquezas espirituais. Por quê? Ele explica isso, né, que nós gastamos a nossa vida com coisas pueris, com coisas banais, improfícuas, caminhamos assim durante um longo tempo da nossa existência sem o conhecimento de nós mesmos. E vocês há de concordar conosco que nós, até a metade mais ou menos da nossa existência, nós ainda não temos aquela maturidade, né? Nós vamos adquirindo essa maturidade já quando chega lá pela metade da nossa existência. Então, vejam só quanto tempo a gente passa
nesse adormecimento espiritual, né? Raros espíritos que já reencarnam com essa predisposição, com esse olhar, com essa maturidade. Na maioria da humanidade, os espíritos vão despertando pouco a pouco, cada um no seu tempo. Então, a nossa tendência é viver na superficialidade, envolvidos por essas paixões, né, que são as fraquezas do espírito, atendendo às necessidades do ego, e sem perceber que nós somos um espírito imortal, que nós estamos no momento num corpo, que é o nosso carro físico, a fim de nos locomover, a fim de crescer, a fim de progredir e nos tornarmos melhores. Então, não sei se vocês se lembram, o próprio André Luiz diz isso, que uma grande parte da humanidade caminha como sonâmbulos. E por isso desconhece que a alma humana, que é na alma humana que reside a sede da consciência, né? Palavras de Leon Denis. Ou seja, a fonte espiritual, o templo de Deus em nós. E a gente lembra também da casa mental, né? Que André Luiz nos fala, onde ele divide os 3 andares, onde ele mostra os compartimentos, e a gente raramente sobe a esse andar de cima, esse andar superior, para receber as ilações, para receber as inspirações. Só quando vamos atingindo essa maturidade. Então, todos nós temos essas potencialidades. Daí a gente falar, né, que nós somos o diamante bruto. Lembra lá de Pedro, que se deixou lapidar pelos ensinamentos de Jesus? E Pedro era bem parecido conosco, né? Ou nós parecidos com Pedro. Então é isso que Leon Denis vem nos trazer, esse conteúdo maravilhoso. E agora no slide 9, aliás, o 8, ele pergunta, né? Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Então, diante de tudo isso que ele colocou ali naquela introdução maravilhosa que ele faz agora uma pergunta que é onde nós vamos dar a partida ao nosso estudo. Então, por onde nós vamos, por que meio nós vamos estar colocando essas potências da nossa alma, essas sementes divinas que estão dentro de nós, já que agora nós já sabemos disso, para nos orientar, para nos guiar em direção a um ideal elevado? Então, ele mesmo responde, né? Pela vontade. O uso persistente, né, tenazes dessa faculdade soberana permitir-nos a modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Vejam só o que nós temos pela nossa frente. Tá? Quer dizer, quando nós compreendemos que podemos, através dessa faculdade soberana, nós vamos nos permitir a modificar, a nos tornarmos melhores, a traçar melhores objetivos, a fazer melhores escolhas, a vencer os obstáculos e dominar a matéria, dominar até a doença e a própria morte. Nós já sabemos que a morte é a morte do corpo, a morte só existe para o corpo. Então, nós temos tantas coisas para nós aprendermos com Leon Denis nesse trajeto onde ele vai nos levar a conhecer melhor a vontade, essa potência soberana que nós temos dentro de nós. E no item 8, né, aliás, no item 9, ele vai continuar esse raciocínio, né? Ele diz que é pela vontade. Então, ele diz que é pela vontade que nós dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante
e sua variedade infinita, pequeno, né, acesso oferece às influências superiores. É isso que a gente fala quando a gente lembra lá da casa mental. Então, nós temos os compartimentos, mas não sabemos usar. Então, por nós termos esses pensamentos ainda imaturos, flutuantes, muitas vezes sem objetivos, assim um pouco fragilizados, vulneráveis por aquilo que a gente quer obter, por aquilo que a gente quer acessar, essa nossa o recebimento das influências superiores são cada vez mais parcos, né? São menores, né? Mais distanciados um do outro. Então, é preciso saber, diz Leon Denis, concentrar, pôr o pensamento de acordo com o pensamento divino. Então, se nós queremos receber ilações divinas, queremos receber intuições divinas pela nossa casa mental, que é o inconsciente, né, que abre os canais da mediunidade, que abre os canais da mediunidade com Jesus, não pelo fenômeno, mas a mediunidade que faz com que nós cresçamos, as intuições que nós recebemos, que vêm nos ajudar a caminhada, nós precisamos de ter esse pensamento de acordo com o pensamento divino. Não é uma tarefa fácil, né? Mas os próprios espíritos vão nos lembrar mais à frente a questão onde eles falam que é pela vontade que nós atuamos, né? E precisamos de usar em pequeninas doses, pequeninas quantidades dessa faculdade. Não? É só nós nos atentarmos para a necessidade de estarmos atentos, vigilantes. E aí, lendo logo o outro para nós comentarmos, ele diz que, então, a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, quer dizer, quando nós temos essa conexão divina, quando nós conseguimos, nós conquistamos essa conexão divina, ele diz que a alma é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve, que a penetra, tornando-a apta a realizações de nobres tarefas, preparando-a para a vida no espaço, a vida espiritual, a vida do espírito, cujos esplendores elas enfraquecidamente começam a entrever desde este mundo. Quer dizer, quando nós temos essa ligação com Deus, com os amigos espirituais, através dos bons pensamentos, do esforço que nós fazemos para nos tornarmos melhores médios, melhores trabalhadores, melhores servidores, nós vamos enfraquecendo as ligações que nos apegam a este mundo, né? Então, é por isso que os grandes médiuns, como Chico Xavier, por exemplo, tinha essa abnegação, trazia na sua alma esse desprendimento. Dona Ivone Pereira, né? Francisco de Assis, tantos outros que nós podemos lembrar, que ao desencarnar eles estavam em contato constante com a espiritualidade superior. Então, nós precisamos de aprender a fazer essa conexão divina, aprender a desenvolver em nós essa potência da alma. Nós precisamos de estar nos preparando para que chegarmos ao mundo espiritual melhor do que quando adentramos aqui, né? Tem alguns comentários aqui, né, da Lina, que ela fala, ela concorda conosco quando dissemos da maturidade, né? Ela diz bem mais lá na frente que nós vamos dar conta, né? Vamos abrir os nossos olhos. É aquela fala sempre que a gente tem assim, né, Lina? Ah, se eu soubesse, né? Pois aí nós vamos dar conta de quanto tempo nós poderíamos ter aproveitado melhor a nossa encarnação.
vamos desperdiçando energia vital, né, com aqueles desejos inúteis, fúteis, frívolos, principalmente na nossa juventude, né, onde nós, às vezes, somos tão pueris, somos tão imaturos, né, e fazemos escolhas erradas, e dessas escolhas erradas vêm consequências que nós temos que dar conta, enfim, é uma grande responsabilidade. Por isso que Joana veio dizendo lá, né, nós precisamos da disciplina para que a nossa vontade não seja atingida diante das nossas responsabilidades, porque tudo aquilo que nós fazemos, se nós fazemos escolhas erradas, nós temos responsabilidade sobre essas escolhas, né? E aí ele vai continuar dizendo para nós, né, que os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros. A gente vê aí, né, nos estudos de André Luiz que o Alexandre está sempre demonstrando isso, e os outros instrutores também, nos outros livros, né, trazendo para nós como os espíritos se comunicam, como leem os pensamentos uns dos outros, sem falarem, né? Basta pensar e o outro capta. E ele diz, né, com harmonias, os quais são harmonias penetrantes. Então, eles têm esse equilíbrio, essa harmonia, né, que basta pensar que já se conectaram. Ao passo que os nossos pensamentos são, mais das vezes, somente discordâncias, confusão, e é isso mesmo, né? Nós, às vezes, somos impulsivos, falamos para depois pensarmos, então colocamos tudo à frente, né? Colocamos as coisas na frente, depois temos que recolher as nossas colocações, admitir que nós estamos errados, e tudo a gente faz por impulso, né? Então ele diz: aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade. Então a gente tem que aprender a nos servir da vontade. E uma dessas condições é a própria disciplina que Joana veio dizer para nós. E ele continua dizendo que é através da vontade que nós vamos poder unir os nossos pensamentos a tudo aquilo que é grande, que é maior que nós. É a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Então, a gente vê os mundos, né, nessa conexão perfeita, nesse entrosamento, nessa harmonia, porque eles também são regidos pela vontade do Pai maior, né? E nós somos regidos também pela vontade do Pai maior, mas temos o nosso livre-arbítrio. Então, usamos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, as nossas ações, termos livre as nossas escolhas. Tudo isso vem mostrar para nós, como o próprio Leon Denis vai dizer, né, que a vontade é a chave. Eu achei muito interessante essa colocação dele, quando ele diz que é a chave de todas as nossas conquistas, em todas as áreas de trabalho, em todas as nossas tarefas, em todas as frentes de serviço, no sentido da vida física, né? E ao longo da vida, nós temos utilizado dessa vontade. A gente falou aí no nosso primeiro momento da encarnação, onde nós focamos a nossa vontade para algumas questões, e se nós formos recordar, nós focamos a nossa vontade e conseguimos, e conquistamos. Vamos relembrar? Por exemplo, o primeiro emprego, né? A gente coloca a nossa vontade, o nosso desejo ali, e a gente consegue aquele primeiro emprego, que às vezes não é aquela maravilha, mas é o primeiro patamar onde nós vamos desenvolver a nossa vida profissional, onde nós vamos poder obter as questões que dizem respeito às nossas prioridades, nosso bem-estar.
Conseguimos comprar um carro novo, por exemplo, quando nós temos vontade, né? Nós colocamos a nossa vontade diante daquele objetivo, traçamos uma meta e a gente, em determinado dia, a gente consegue comprar aquele carrinho que a gente tanto desejou. E assim, a casa própria, né? O apartamento, conseguimos fazer a nossa faculdade, o nosso mestrado, enfim, vencemos aquele concurso público, né, que nós, às vezes, já tentamos algumas vezes, mas com a nossa vontade nós conseguimos. Então, tudo isso que nós obtivemos foi através da vontade. Então, ela é a chave para as nossas conquistas. Então, nós vamos entender aí que sem essa chave, nós não podemos obter esses valores, mesmo que sejam materiais. Mas e as questões morais? Será que nós estamos sabendo usar essas chaves que Leon Denis vem nos lembrar, né? As chaves para as nossas conquistas morais? E aí a gente vai tornar a repetir a questão 909, que a gente abordou um pouquinho, aonde os espíritos dizem assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, o homem poderá vencer com o seu esforço, vencer os seus desejos, obter escolhas corretas, que tudo isso está dentro do nosso das questões das más inclinações. Se fazemos más escolhas, é porque nós ainda não estamos preparados, né? Então, os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. É a palavra que eu queria lembrar. Então, ele vai falar agora, ó, que falta é a vontade. Então, nós precisamos de usar a vontade e, na verdade, esses esforços que Kardec pergunta aos amigos espirituais são esforços muito insignificantes. É claro que isso para os espíritos é insignificante. Para nós, que ainda estamos no trabalho interno, íntimo, às vezes é um trabalho árduo, né? Mas eles dizem, né, que se nós aplicarmos a vontade, nós vamos conseguir, vamos vencer essas más tendências. E eles terminam a resposta dessa questão dizendo assim: quão poucos dentre vós fazem esforços. E nós certamente estamos incluídos nesses poucos, porque nós sabemos que a nossa vontade ainda não é aquela vontade, né, de um espírito esclarecido, superior. É uma vontade daquele espírito que está aprendendo, que está desenvolvendo essa capacidade. Então, mais um ponto para a gente aprender nessa lição. Nós precisamos nos esforçarmos para colocar a nossa vontade nesse esforço, porque é através dessa vontade que nós vamos encontrar a nossa felicidade, é através dessa vontade que nós vamos poder trabalhar as nossas inferioridades, vamos poder eliminar assim as nossas mazelas, as nossas más inclinações lá na sua raiz. E só com a vontade, né? Nós podemos fazer isso. Nós fomos certamente a Emmanuel numa lição muito bonita, que até foi citada aqui no capítulo, no estudo passado, que é lá aquela lição que está lá no livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel faz uma comparação muito lúcida da vontade a um escritório com vários departamentos. E nesses departamentos, nós vamos encontrar, dentro desse escritório, nós vamos encontrar vários departamentos. Ele fala no departamento do desejo, ele fala no departamento da inteligência, da imaginação, da memória, que são departamentos onde em todos eles nós vamos ver que a
vontade está presente. Mas ele afirma nessa lição que dentro dele, aí a gente pergunta, né? Mas aonde está a vontade? Ele cita o que o departamento de desejo faz, o que o da inteligência faz, né? E depois ele nos leva a pensar no seguinte, na afirmação dele que a vontade é o espelho vivo da consciência lúcida, a gente fica pensando, e aonde está a vontade diante dessas afirmativas, dessas reflexões que Emmanuel nos traz? Então, a gente vai entender nessa lição que a vontade está justamente na gerência, na coordenação geral desses departamentos, tanto na atuação do desejo, da inteligência, quanto da imaginação, né, que é responsável aí pelas ideias, pela criatividade, pela beleza, quanto da memória, que é responsável por guardar todas essas experiências lá nos arquivos da nossa mente. Então, a vontade, ela está ali gerenciando todos esses departamentos. Essa metáfora de Emmanuel é uma metáfora muito importante para nós estudarmos sobre a vontade. E nós achamos interessante trazer assim mais um pouquinho, falando um pouquinho mais nela, para que nós possamos entender o papel da nossa mente no âmbito da vontade, né? Então, nós vamos ver nessa lição que para que esses departamentos cumpram com as suas tarefas, ou seja, para que o desejo seja aquele desejo construtivo, né, que movimente a minha alma para as coisas boas, para que a inteligência registre patrimônios que vão me trazer conteúdos benéficos, a imaginação traga essa arte, a criatividade ligada à beleza e à memória também, nós vamos entender que precisamos deixar que a vontade nossa, ou seja, fortalecer essa vontade, saber que ela é uma potência regida pela nossa consciência, né? A consciência lúcida, e deixar que ela gerencie todos esses departamentos em benefício nosso, da nossa evolução. Então, nós vamos entendendo aí que, sem a vontade, nós não vamos conseguir cumprir com as nossas tarefas de maneira lúcida, né? E esses departamentos que Emmanuel nos traz aí, eles vão adoecer. Se nós não temos em nós esse conhecimento da importância dessa potência, ela é uma potência, né? Então, esses departamentos vão se fragilizar, nós vamos adoecer, nós vamos desequilibrar, né? E como é que acontece isso? Por exemplo, 1 minuto de negligência, a vontade pode ceder espaço a departamentos que assumam, esses outros departamentos assumam a direção, assumam a coordenação da mente, né? Por exemplo, o desejo, né? E aí vai de encontro às paixões, aquelas paixões que nos cegam, né? Porque quando o desejo está fragilizado, ele nos leva a cometer erros, enganos, fazer escolhas erradas, né? Que nós, às vezes, vamos levar séculos para nós encontrarmos novamente o equilíbrio. Então, a inteligência, que a gente vê muitas pessoas aí dedicadas, né, à criminalidade, pessoas que se inspiram por, vamos dizer assim, assuntos, temas sombrios que podem desviar as mentes que estão buscando ler essas obras e tudo mais. Então, nós vemos aí que só a vontade lúcida pode gerenciar esse departamento geral, né? E se tornar assim uma alavanca poderosa para todos nós. Então, a vontade, diz Leon Denis, que tem um poder ilimitado. Por isso que ele diz que é pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos para o alvo determinado.
né? Ele vai falar sobre isso agora no slide 13, aonde ele diz, né? A vontade é a maior de todas as potências e é em sua ação comparável a um imã. Então, ela atrai, né? De acordo com a sua ação equilibrada, ela atrai coisas boas, ela atrai boas vibrações, boas inspirações, boas obras de arte, nos leva a escrever belas páginas, nos leva a essa interação com a mente divina, porque nós estamos com a mente lúcida. Nós estamos buscando esse caminho com lucidez, conhecendo a potência que nós somos detentores, essa potência. E se é uma potência, nós não podemos deixar ao léu, né? Antes da gente continuar, vamos ver aqui o que a Lina está dizendo. Ela diz: vemos dessa maneira o quão importante é a evangelização infantil, repleta de boas orientações para o despertar desses jovens, e o quanto mais cedo, melhor. Pois é, Lina, veja aí a nossa responsabilidade com aqueles que estão sobre a nossa, não necessariamente sobre a nossa guarda, mas sobre as nossas orientações, aquele neto, por exemplo, né, que nós podemos incutir coisas boas, conversas boas que vão desenvolver nessa alminha as potências, né? Já desde cedo, canalizando essas potências para o bem, para o amor, aprendendo a usar tudo de acordo com a lei divina, orientando esse jovem para que, quando ele chegue lá naquela parte, naquele ciclo da adolescência, não venha transpor, né, com todos aqueles obstáculos, aqueles desvios, aquelas situações que muitos de nós, enfrentamos por falta desse preparo, né? Muito bem lembrado. E ela diz, né, que a vontade, cedo ou tarde, tudo podemos, mas nem tudo devemos. Aliás, desculpa, cedo aprender que tudo podemos, mas nem tudo devemos. E tudo nós devemos analisar, né? Diante dessa colocação, analisar. E a criança, desde a sua infância, sua primeira infância, ela está assim, muito preparada para nós interferirmos ali na sua educação. Isso é dito lá pelos espíritos, né? Na questão 383, porque a infância, aproveitando o comentário da Lina, é a fase ideal para nós estarmos incutindo esses novos hábitos. A gente não conhece esse espírito que está reencarnando na nossa família, que traz essas más tendências, que traz essa disposição ao erro, que todos nós trazemos, né? Mas a gente pode, nesse período, estar trabalhando, fortalecendo essas sementes divinas, a terra dessas sementes divinas, para que elas brotem, para que elas germinem com segurança. Né? E continuando aqui a nossa leitura, ele fala, né, que a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Então, quando a gente compreende a finalidade da vida, a finalidade da reencarnação, né? Nós vamos aplicar a nossa vontade de maneira tal que nós vamos realizar esforços grandiosos para que nós possamos seguir adiante no roteiro sem desviarmos do caminho. Não é isso? A gente vê lá a questão 132 do objetivo da nossa encarnação, aonde nós temos que passar pelas provas, né? E é nisso que consiste a expiação. Nós precisamos de passar pelas nossas provas, mas se nós tivermos o discernimento, a compreensão,
nós vamos entendendo muito melhor esse objetivo e vamos focando no nosso objetivo, sem desviar do caminho, né? Sem desviarmos da trilha que Jesus traçou para nós. E isso, como a Lina colocou aqui, já começa lá na infância. Mas quando nós não temos esse material na nossa infância, nós vamos conquistar, como muitos de nós que entramos pela porta da dor no Espiritismo, na doutrina espírita, e logo descobrimos, né, o que nós precisamos de fazer. E está aí a beleza da doutrina espírita, né? Por isso que Jesus sempre está a nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque Ele tem o roteiro para as nossas vidas, para as nossas almas, né? E a Lina está dizendo que a vontade bem conduzida traz belezas e nos dá leveza, certamente. Quando nós aprendemos a conduzir os nossos objetivos da nossa vida, porque nós só vamos entender isso quando nós entendemos a finalidade da vida, a finalidade da encarnação, o objetivo da encarnação. Então, quando nós temos esse conhecimento, nós podemos sim utilizar a nossa vontade de forma que ela vai nos dar essa clareza, vai nos dar essa leveza e vai ser a chave para todas as nossas, como Leon Denis falou ainda há pouco, né? Abrir as portas para todas as nossas tarefas serem bem conduzidas, serem bem exercidas. E aí nós nos lembramos, nesse trecho, falando de Jesus, nós nos lembramos agora de dois exemplos que nós podemos também colocar aqui como exemplo para nós, né? Que é o exemplo da mulher hemorroíça e o exemplo de Zaqueu, né? Se a gente lembrar um pouquinho, nós vamos ver que esses dois companheiros, eles utilizaram da vontade, certamente aliada à fé, para vencer aquela multidão e para romper com aquelas barreiras, né, e conseguir chegar até Jesus. E aí, se a gente trouxer isso para a nossa vida, nós vamos ver que essa é a nossa caminhada, né? Ali, romper barreiras aliada com a nossa fé, a vontade, utilizando da vontade aliada à nossa fé, a fé que nós também podemos desenvolver para romper com as barreiras, para desbravar as nossas dificuldades, por exemplo, as nossas más inclinações, os nossos desejos distorcidos, os nossos desejos ainda equivocados, né? E vencer a multidão. E aí a gente fica perguntando que multidão seria essa, né? As dificuldades, os hábitos cristalizados na nossa mente, né? Que nos impedem de caminhar, trazemos conflitos dentro de nós, trazemos dificuldades que nós, às vezes, temos dificuldades para vencer. Então, nós precisamos de aliar a nossa vontade de conseguir, como aquela mulher que sabia que se ela tocasse a túnica de Jesus, simplesmente a túnica, ela conseguiria a cura para a sua dor, para a sua doença, que já vinha já de 12 anos, né? Então, essa é a vontade aliada à fé. E ela conseguiu obter essa vontade forte através do foco que ela sabia que podia encontrar isso em Jesus e a certeza de que iria obter, que é a fé, né? Zaqueu também, quando ele sabe que Jesus está ali, diante da multidão, ele se reconhece pequenininho e ele não ia poder alcançar a figura de Jesus, que ele tanto tinha vontade de ver, e o que ele faz? Ele utiliza a sua vontade, sobe naquele sicômoro e consegue, dali de cima, visualizar Jesus. Então, isso também é um exemplo figurativo para nós. Quando nós estamos
querendo muito algo que venha nos dar uma força maior, nós nos aliamos, nós utilizamos das ferramentas que nós conhecemos, por exemplo, a prece, a nossa vontade de obter, a nossa fé, e subimos, elevamos o nosso padrão vibratório e alcançamos aquele patamar onde os espíritos superiores a nós, o nosso anjo guardião, aqueles espíritos que acompanham a nossa caminhada, possam nos ouvir, possam nos escutar e possam nos ajudar. E nós poderemos, assim, sentir Jesus como Zaqueu. Né? E em outra passagem que agora nós nos lembramos também, a gente vai falando do Evangelho, vai vendo outras coisas, né? A gente lembra do que Jesus falou quando ele nos aconselha a trabalhar a nossa fé. Quando ele diz, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis, né, modificar muitas coisas, modificar as montanhas, não as físicas, mas as montanhas íntimas, as montanhas externas das dificuldades que nós trazemos. As íntimas, que são aquelas que estão em nós, né? Os hábitos, como nós falamos, os vícios que nós ainda temos, mas também as dificuldades externas, que são as críticas, as opiniões alheias, né? Que às vezes nos atingem, às vezes tolhem a nossa caminhada, porque temos o orgulho, né? Ainda, e ficamos sensíveis a essas questões. Então, lembrando lá do que Emmanuel nos fala, lá na lição do Pensamento e Vida, ele diz que só a vontade forte pode sustentar a harmonia do espírito. Essa vontade que dá o impulso, essa vontade que fez com que Zaqueu subisse aquele sicômoro. Então, isso são exemplos que o Evangelho nos traz, que fortalecem o nosso entendimento, que esclarecem a nossa ideia sobre essas questões que nós estamos buscando aprender. A Lina diz que é uma luta constante, travando um bom combate, e travando um combate dentro de nós, né, Lina? Porque nós estamos todo dia vencendo um leão dentro de nós. Nós temos um leão dentro de nós, que é o orgulho, é a prepotência, os melindres, né? Nós temos tudo isso dentro de nós, e que, juntando tudo, é um leão, né? E aí, nessa luta, nessa busca dessa vontade que a mulher Morroíça nos mostrou, e que Zaqueu também nos mostra, nós vamos ultrapassando todas essas barreiras e, com certeza, chegaremos ao cume da montanha, né, Lina? Então, é isso. Esse capítulo ele é riquíssimo e a gente vai continuar estudando sobre ele. Ainda dá tempo da gente ir mais à frente um pouquinho, e a gente está lembrando aqui agora de um outro trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sempre gostamos de lembrar dele quando nós estamos estudando sobre a fé, né? Porque a vontade sem a fé, elas são juntas, elas caminham juntas, né? Então, quando Lázaro, o Espírito Lázaro, vem nos falar dessa vontade que ele diz para nós, lá num trechinho lá, mais ou menos assim, que se nós soubéssemos, né, da força que nós trazemos em nós mesmos, e se nós quiséssemos, conseguíssemos pôr a vontade a serviço dessa força, mais uma vez aí a questão da vontade, né, nós conseguiríamos realizar verdadeiros prodígios, digamos assim, né, ao nosso olhar, mas que, na verdade, não passa de uma capacitação dessa habilidade, que faz parte dessas faculdades humanas que Papai do Céu nos dotou, né? Então, a vontade, ela é propulsora do pensamento, ela é uma força propulsora.
Isso, Li, na fé verdadeira, nos mobiliza e nos dá essa paciência, né? Empaciência. Existe a palavra? Coloca de novo. Nos dá a paciência. Agora você fez me lembrar de Emmanuel, né? Num outro estudo que a gente fez aqui, que ele fala que a paciência é a perseverança constante, né? E nós precisamos de todas essas virtudes para nós estarmos desenvolvendo essa potência grandiosa, fabulosa que é a vontade. Então, a gente vê aí quanta coisa nós aprendemos. E será que nós temos meios de desenvolver essa potência maior, que é a vontade, né? Temos meios de colocar ela em condições de nos dar essa lucidez, né? Se ela é uma faculdade do espírito, ela pode ser capacitada, ela pode ser desenvolvida, não é isso? Toda capacidade, quanto mais nós utilizamos, melhor nós vamos desenvolver, melhor nós vamos fazer aquela atividade. Então, se nós temos a vontade, se nós entendemos que ela é uma faculdade do espírito, nós podemos potencializar, né? Através da oração, principalmente, utilizando essa conversa diária com os nossos amigos espirituais, para que nos dê essa lucidez, para que nos dê essa condição de entendimento. Mas, para isso, é preciso alguns passos aí. Nós precisamos de abrir o nosso entendimento, precisamos movimentar essas usinas interiores que Leon Denis vem nos falando, precisamos de vencer essas montanhas, né, cada dia, lutar com esse tigre imenso, né, esse lobo feroz que temos dentro de nós, né, vencendo nos embates da vida, porque é através dessa coragem que nós vamos vencer o pessimismo que muitas vezes nós temos. Ah, não vou conseguir. Ah, isso é muito difícil, né? Ah, isso é muito para mim. Não estou nesse nível, né? Eu ainda não consigo fazer. Tudo isso são condições que nós vamos desenvolvendo na medida que nós saímos de nós mesmos, abrimos o nosso íntimo e vamos em direção a encontrar esse tesouro maior dentro de nós. E quando nós acharmos essa caixa de tesouro, nós vamos ver que nós somos detentores de muitas potências, de muitas virtudes, né? Está tudo dentro de nós, nessas sementes divinas que Papai do Céu nos dotou ao nos criar. Então, nós precisamos de vencer esse pessimismo, vencer a preguiça mental, às vezes, que nós temos, não é? Todos nós temos, não vou fazer isso agora, né? E postergamos para mais para frente. E essa vontade que nós temos, às vezes, ela é rebelde. Então nós precisamos de laçar, como se fosse aí um corcel, né? Tem o corcel das paixões, então, que nos leva aos desvios, nós precisamos de trazer esse corcel para domar, né, em nós essas más tendências, como diz o Allan Kardec para nós, né, que o bom espírito é aquele que está a todos os dias trabalhando essas questões. Porque quando nós dizemos assim, eu já estou pronto, nós estamos super enganados, né? E vamos resvalar a qualquer momento. Então, é uma lição assim, maravilhosa e nós precisamos de ter a certeza de que todos nós somos detentores dessas sementes divinas. Aí ela botou agora aqui, a fé verdadeira nos mobiliza e nos dá paciência e esperança. Elas são irmãs, na verdade, né? Paulo nos disse, fé, esperança e paciência, que a paciência não deixa de ser uma caridade para conosco mesmo, né? Joana de Ângeles diz lá naquele capítulo, onde ela nos coloca a paciência numa situação assim muito terna, muito amorosa, né, que nós precisamos de aprender a utilizar também da paciência na nossa evolução.
E aí a Lina vai colaborar aqui dizendo que há muita possibilidade de desenvolvimento nessas áreas. Isso mesmo, criar o hábito desde a tenridade, né? Novamente me reportou, a Lina diz, né, a importância da boa educação familiar, né? Isso mesmo. E mesmo nos nossos dias, se nós, como nós dissemos, se nós não tivermos, né, Lina, essa boa educação, esses princípios à luz da doutrina espírita, porque só a doutrina espírita nos faz pensar dessa forma, né? A nos conduzir por esses caminhos novos que a doutrina espírita desbrava para nós. Nós vamos fazer no momento que der, porque se nós somos filhos de Deus e somos detentores dessas sementes, e se elas ainda não estão desabrochadas, elas vão desabrochar a qualquer momento, e qualquer momento será útil para a nossa encarnação, para nós chegarmos no mundo espiritual vitoriosos, né? Então, nós vamos parar aqui no slide 13, para a Glória saber aí, né? Que nós paramos aqui, e a Lina diz, sim, a doutrina é um auxílio divino em qualquer momento. Eu acho que nós somos, assim, não privilegiados, porque diante de Deus não existe ninguém privilegiado, mas nós somos muito honrados, né? Por ter o conhecimento, por estar nesta encarnação, trilhando sob o conhecimento, né, desses ensinamentos maravilhosos que os Espíritos nos traz, junto ao Evangelho de Jesus, nos conduzindo a esse rumo seguro, né, esse rumo certo que nós estamos traçando nas nossas vidas todos os dias, né, Lina? Muito obrigada, Lina, mais uma vez, seus comentários. Isso ajuda muito a gente aqui ao nosso desenvolvimento, né? E se foi um bom estudo, foi porque vocês colaboraram, né, nas suas considerações. Eu é que agradeço, e que nós possamos permanecer fortes, com essa vontade forte, como Leon Denis nos disse, né? Encorajados, sabedores de tudo isso que nós possuímos. Tem uma lição lá no livrinho que chama Filhos de Deus, né? E muito interessante para a gente refletir sobre isso, quando ele fala: obrigada a você, Ana, por estar aqui com a gente. Lá nesse livro, Filhos de Deus, né, onde Joana fala que nós somos, né? Você é filho de Deus, né? E aí, se nós somos filhos de Deus, ela discorre ali, dizendo que nós somos herdeiros, né? Desse Pai maior, né? Então, se nós somos herdeiros desse DNA divino, né? Nós temos que nos esforçar para fazer jus a esse merecimento, né? Como filho agradecido, como filho que reconhece o pai que dá essa herança divina, né? Doa essa herança divina desde o momento que ele nos criou. Então, meus amigos, isso, Lina, que tenhamos bons momentos de reflexão e que possamos estar aqui mais tarde para o outro estudo, né, que vai dar continuidade ao estudo dos Missionários da Luz. E a Lina está colocando aqui, né, aproveitando esses dias voltados para o Natal. É um bom momento para nós repensarmos isso tudo que a gente está falando, para a gente repensar os ensinos de Jesus, trazer Jesus para junto de nós, esses ensinamentos maravilhosos, esses exemplos que nós lembramos aqui, né, que está lá no Evangelho, e para nos fortalecer na nossa caminhada. Quando nós estivermos assim, um pouco indecisos, vamos buscar a prece, vamos buscar Jesus, para novamente nos sentirmos fortes e preparados. Então, vamos orar, agradecendo a Jesus, a esses amigos amorosos que nos dão sustentação em todos os estudos, em todas as nossas tarefas,
agradecendo Jesus pela oportunidade de estar mais uma vez debruçado sobre os seus ensinamentos através daqueles que buscaram entender melhor para nos trazer como Leon Denis. Obrigada, Senhor, que possamos ter uma noite de paz. Fica conosco, Senhor. Fica em nossos corações. E assim, mestre querido, nós terminamos o nosso estudo de hoje, o estudo de Leon Denis, e que na próxima semana nós possamos estar juntos, vamos ter um recesso, né? Mas quando nós retornarmos, nós estarmos aí buscando continuar o entendimento das potências da alma. Fiquem com Deus, com Jesus. Obrigada, Glória, por estar aqui nos assessorando. Obrigada, Lina, obrigada, Ana Leal e todos aqueles que estiverem agora e que poderão estar conosco futuramente. Jesus conosco. Até mais, se Deus quiser. Um beijo no coração.